Carros em Foco, e hoje nós vamos falar e comentar, no caso, o artigo Sistema de Transmissão para Motores Automotivos, certo? Ou seja, hoje a gente vai falar de caixa de marcha, embreagem e afins, né? Mas aqui é um geralzão, né? Inclusive eu acho que o nome desse artigo não ficou muito bom, né? Mas agora não dá para mudar, já está assim mesmo, então vai assim mesmo, né? Então, se você já puder dar uma curtidazinha, se inscrever no canal para você saber das novidades, sempre que eu estiver postando vídeo, é só clicar aí. Você também pode ler esse artigo clicando no link da descrição do vídeo, certo? E também tem outros links na descrição das nossas redes sociais, né? Se inscreve nas nossas redes sociais, curta e compartilha lá. A gente também está na roxinha fazendo alguns gameplays, inclusive os vídeos, né, desses artigos, eles saem primeiro na roxinha e eu trago aqui para o YouTube, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Então hoje nós vamos falar de sistema de transmissão, né? Mas aqui o vídeo de hoje, o objetivo não é explicar apenas um, mas sim fazer um geral do que é o sistema de transmissão do automóvel, né? Mas dizer a sua função, os seus componentes, os tipos de sistema de transmissão, né? Com relação aos componentes, eu vou pontuar mais o sistema de transmissão manual, porque os outros têm muitos componentes que precisam ser detalhados em um artigo só, né? Eu vou falar dos tipos de sistema de transmissão, né? Fazer um breve comentário acerca do funcionamento desses sistemas, vou pontuar o funcionamento do sistema de transmissão manual, e vou falar da posição, né, do powertrain do veículo, ou seja, do trem de força, os diferentes posicionamentos, e sendo esse o penúltimo tópico, eu também vou falar depois dos principais problemas, né, que é a parte de manutenção do vídeo. No final vou dar as referências do artigo, que também servem como referências para esse vídeo, né, que é basicamente o artigo, né? O roteiro do vídeo é basicamente o artigo. Então vamos lá, vamos começar pela introdução. O que é sistema de transmissão, né? Por que eles existem? Se muitos motores utilizados hoje e até no passado já dispunham de excelentes curvas de torque e potência, certo? Acontece que o motor de combustão interna ele nem sempre dispõe da faixa ideal de torque e potência, então se faz necessário uma caixa de engrenagens para estar sempre colocando o motor dentro dessa faixa, né? Além disso, nem sempre o automóvel tem uma estrada plana e bem adequada para que o veículo mantenha a aceleração ou possa ter a aceleração plena. Né? No caso, não é nem manter a aceleração, né? Manter a velocidade. E aí isso se fez necessário um sistema de transmissão que eu pudesse deslocar o regime de funcionamento do motor sempre para essas regiões de torque e potência que fosse mais adequado, certo? A gente também tem que entender que o automóvel ele nem sempre se desloca em linha reta, ele precisa contornar curvas, e isso também tem um pouco a ver, né? Só ajeitar um pouquinho aqui a câmera, isso também tem um pouco a ver com o sistema de transmissão. Pouca gente às vezes sabe disso, mas o sistema de transmissão tem um papel essencial na capacidade que o veículo tem de contornar curvas, de fazer retorno, de mudar a sua direção, né? Então, a função, né, desse sistema. Qual é a função do sistema de direção? O sistema de direção tem muitas pequenas funções, né, mas ele tem essa função principal, que eu já meio que pontuei na introdução, que é essa adequação do regime de funcionamento do motor, né? Mas vamos por partes, né? Esse sistema ele atua em diversos momentos do funcionamento do motor, da partida até o deslocamento do veículo, certo? Então o sistema deve prover ao veículo um dispositivo para possibilitar a partida do motor, certo? Assim, você vai dizer, mas é um motor de partida, ok, certo? É verdade. Porém, a capacidade de permanecer, o sistema também deve prover a capacidade de permanecer parado com o motor em funcionamento,
o torque e a rotação ideal para qualquer carga imposta durante o seu deslocamento e dentro de uma faixa de rotação ideal, que níveis de consumo de combustível e emissões de poluentes sejam aceitáveis. Ou seja, eu tenho uma partida, né? Como é que o sistema de transmissão permite a partida do motor? Através da cremalheira no volante do motor, que faz parte do sistema de transmissão, né? Ela é uma peça ali do motor, mas que é essencial para o sistema de transmissão funcionar e é essencial também para que o motor de partida consiga fazer o motor girar. Então a cremalheira é um componentezinho importante para fazer o motor funcionar e faz parte também do sistema de transmissão, né? Então, e aí a gente entra nessa parte, né, de regime de funcionamento do motor, né, essa importância. Por que a gente fala sempre disso, né? Sabendo que potência e o torque produzidos pelo motor são entregues pelo volante, né? Assim, através do volante, dali vira brequim na extremidade dele. O volante é ali aparafusado, então é dali que vai sair a potência, é dali que vai sair o trabalho produzido pelo motor, né? Então os componentes necessários para receber o torque são ali instalados, né? O sistema de transmissão executa essa função se aproveitando do atrito do volante do motor e de um disco feito com um material especial, né, para produzir atrito do contato entre duas superfícies, que é a conhecida embreagem, né? Além disso, tem também o sistema também faz a redução ou a desmultiplicação desse torque motriz através das engrenagens das caixas de marchas, seja elas automáticas ou manuais. Essas engrenagens vão funcionar da mesma forma, certo? E finalmente, ele altera a direção desse torque em 90 graus para que eu possa transmitir para as rodas. Nesta última ação, o torque sofre sua última redução, né, que para então ser enviado às rodas com as devidas variações de rotação, entre parênteses, velocidades, né? Esse último componente é o diferencial, né? A caixa de câmbio, né, envia, né, transmite o torque do motor para o diferencial, que vai fazer vai mudar a direção, né, do fluxo de força, né? A força vai vir e vai dobrar em 90 graus em direção às rodas, assim, sendo bem vulgar, né? E então eu vou transmitir a potência para as rodas. As rodas motrizes, por assim dizer, são as rodas que são tracionadas pelo motor. São aquelas que recebem o torque proveniente da caixa de marchas ou do diferencial. Na verdade, não. Recebem do diferencial, né? Os semi-eixos saem do diferencial e vão até as rodas. Esse torque, como eu disse, é enviado pelo diferencial, né? A definição das rodas motrizes é feita de acordo com a carga e a finalidade do veículo. De fato, isso é verdade, embora no processo evolutivo do automóvel, o automóvel começou com tração traseira e depois migrou para tração dianteira, falando em veículos de alta produção, né? Isso aconteceu porque, historicamente, buscou-se aproveitar o máximo de espaço interno da carroceria e a combinação motor transversal com caixa de marcha na dianteira e tração na dianteira foi a que melhor possibilitou esse arranjo, né? Poder aproveitar o espaço interno do veículo. E aí nisso você coloca o monobloco, né? A invenção do monobloco, que já tem vídeo aqui no canal também sobre isso, e artigo também no site, né? Veio a invenção do monobloco e aí acabou que os veículos automotores tiveram essa configuração padrão de tração dianteira, motor dianteiro, né? Então é isso. Basicamente, o sistema de transmissão, ele, como você pode ver aí na foto, é todo achurado em amarelo, né? Tudo que está em amarelo são os componentes do sistema de transmissão.
Respirando, né? Ele é acoplado ao motor, do meu ponto A, e é o motor junto com caixa de marcha a gente chama de trem de força, que em inglês é chamado de powertrain, que é um termo já bastante comum nas revistas automobilísticas, né? Trem de força pode estar alojado na dianteira, na traseira do veículo, ele pode estar entre o eixo traseiro e o habitáculo, né, que é uma característica já de motor central, certo? Quando na dianteira o sistema de transmissão não utiliza eixo de transmissão. No caso, esse grande eixo que vocês veem aí, saindo da caixa de marcha até o diferencial traseiro, que é o único diferencial que tem aí, inclusive, né, nessa foto, não tem isso em carros com tração dianteira, certo? Eu não tenho o chamado eixo cardan para transferência de potência. Nesse caso, utiliza-se semi-árvores, que também tem em veículos de tração traseira, mas elas estão o eixo cardan ele acaba sendo muito mais característico do que as semi-árvores, né? Ou semi-eixos, né? Semi-árvores é um termo já bastante antigo, né? Quando apenas o motor está na dianteira, apenas entre aspas, né? Que é essa configuração aí, né? A transmissão de potência é feita pelo eixo de transmissão ou eixo cardan. E aí a gente vem agora, né? Já aproveitando essa foto, a gente já pode pontuar os componentes, né? Em geral, o sistema de transmissões manuais são compostos por embreagem. Aqui a foto da embreagem. Olha a embreagem aí. Lembra que eu falei da cremalheira do volante? Aqui está o volante do motor, certo? O volante do motor é essa peça um pouquinho mais enferrujadinha, certo? E se você prestar atenção, nessa peça há uma coroa cheia de dentes. É aí onde o motor de partida engrena. O motor de partida deve estar do outro lado, por isso que não dá para ver. Mas dá para ver aí todo o conjunto kitzinho de embreagem acoplado no volante do motor e a cremalheira, né, para que seja feito o acionamento, o engrenamento com o pinhão do motor de partida, certo? E aí, sendo possível, colocar o motor em funcionamento. Então é isso. Embreagem, um dos componentes do sistema de transmissão. Depois eu tenho caixa de marchas, que é nessa foto agora, é esse componente onde você pode ver a alavanca de embreagens. Esse componente que está logo abaixo é a caixa de marchas. Eu tenho um diferencial que nesse caso é o componente que está lá atrás, no eixo ali traseiro, esse componente maior que se localiza no meio, e que recebe o eixo cardan, né? Eu posso ter também uma caixa de transferência em caso de veículos com tração nas 4 rodas, é importante pontuar. Eu também tenho semi-eixos, que são os eixos que saem do diferencial para as rodas. Eles são chamados de semi-eixos porque tem a metade de um eixo, né? Basicamente a metade do eixo, né? Então esses são os componentes básicos de um sistema de transmissão. Sistemas de transmissões automáticos, automatizados, qual é a variação disso? A gente vai detalhar esses sistemas agora, né? Assim, por cima, né? Para falar desses sistemas tem que ser um vídeo próprio, tem que ser um artigo próprio. Eu já tive um artigo escrito sobre assim, mas depois que o site teve uns problemas, eu perdi muitos textos e os textos do sistema de transmissão todinhos foram embora, né? Quem não sabe fazer backup, né? E aí eu vou ter que reescrever esses textos. Eu estou querendo saber quando é que eu vou ter tempo para isso, né? Mas vai dar para falar disso também, né? Então, o que é que a gente pode dizer aqui? Qual a diferença se eu tiver um câmbio automático? Se eu tiver um câmbio automático, eu já não tenho embreagem, eu tenho um componente chamado conversor de torque, que é uma embreagem hidráulica, né? Ela trabalha com transmissão de energia, com transmissão de trabalho através do fluxo de um fluido contra uma hélice, né? E uma dessas hélices está ligada ao eixo da caixa de marchas, certo? A caixa de marchas de transmissões automáticas, ela geralmente não utiliza engrenagens convencionais, e sim kits planetários de engrenagens
né? E por isso é capaz de prover com um ou dois kits, né? Um ou dois conjuntos planetários, é capaz de prover várias marchas. Por isso você tem caixas automáticas de 8, de 10 marchas. Por quê? Porque eu tenho dois kits ali, cada kit consegue fazer 3 relações, então eu tenho 6 marchas, né? Se eu tenho 3, cada kit consegue fazer umas 3, 9 marchas, e por aí vai, né? Cada kit pesa um pouquinho também, então a quantidade de marchas significa uma caixa mais maior é o osso. Uma caixa maior, né, mais peso, vai depender também da aplicação do veículo. Mas no geral hoje consegue-se fazer caixas automáticas bem compactas. Também tem o kit CVTs, que a gente vai falar também, né? E aí os componentes são polias, são polias e correias, rotores, né? É um pouquinho mais específico. E aí eu tenho aquele câmbio automatizado. O câmbio automatizado ele é muito parecido com o que você vê nessa foto, porém não tem pedal de embreagem. De resto é tudo a mesma coisa. Eu tenho um sistema automatizado, né? Controlado por uma unidade eletrônica que interpreta, né, de acordo com as ações do motorista, quando acionar a embreagem, né? Então foi um sistema que não deu muito certo, ele veio, pelo menos eu não vejo mais carros automatizados, ele veio como uma forma de ser uma solução mais barata para o câmbio manual, só que acabou não dando certo, acredito eu, porque o câmbio manual acabou barateando os câmbios automáticos. Não é nem o auto, ele veio como uma alternativa mais barata para os câmbios automáticos com conversor de torque, porque a priori esses câmbios eram muito caros e, além disso, o consumo dos carros com esse tipo de câmbio, que é o automático convencional, ele é um pouquinho maior. E aí o automatizado veio como uma saída econômica para isso, mas acabou não dando tão certo. Por quê? Porque quando se busca o câmbio automático, se buscava suavidade no funcionamento, e aí tentou-se cobrar isso também do câmbio automatizado, e não era bem esse o objetivo do automatizado, então as pessoas não olharam ele com tanta boa vontade. Sem falar dos problemas que muitos modelos têm com o câmbio automatizado, né? E isso gerou também um grande preconceito, né? Então, agora vamos aos de sistemas de sistemas de transmissão. Eu tenho 4 tipos básicos. Eu tenho a manual, transmissão manual, a transmissão automatizada, eu tenho a transmissão automática e eu tenho a transmissão automática com CVT. São os 4 tipos de câmbio mais conhecidos, né, que são utilizados atualmente nos automóveis. Só uma pequena pausa. Vamos lá. Bom, aí a gente tem o câmbio manual, certo? Isso é um câmbio manual padrão. Tem aí suas, deixa eu ver, umas 6 marchas, via ré, né? Câmbio manual, sistema tradicional, dotado de embreagem, né? A embreagem fica ali. Antes de começar a ler, vou traduzir esses nomes em inglês aí, que é do site Clear Mechanic. Input shaft é o eixo de entrada, ou seja, o eixo que está ali conectado com a embreagem. Ele vai receber a potência do motor. Eu tenho o shift fork, que são os cabos de acionamento das luvas de engate, né? O shift rod é justamente as hastes, né? Os cabos. Na verdade não são cabos, são hastes, né? O shift fork é justamente o garfo. O idle gear, se eu não me engano, é uma engrenagem para quando que faz o intermédio para engrenagem de ré, ou seja, ela está ali só para inverter o giro do eixo, certo? E o gear shift, que é a alavanca de acionamento. Eu tenho também ali lá atrás o output shaft, ou seja, o eixo de saída, por onde a potência vai sair do câmbio, né? Então, esse é o câmbio manual, né? Câmbio tradicional com embreagem e caixa de marcha totalmente manuseável. O controle é feito por um pedal, né, que é o pedal de embreagem, pela alavanca de câmbio, claro.
conhecimento de todos, acionamento da embreagem, geralmente, na maioria dos casos, hoje é hidráulico, tem um sistema que compartilha parte da força hidráulica do sistema de freios, né? Mas também foi muito popular a utilização de cabos de aço para acionar a embreagem, né? Hoje atuadores hidráulicos, né, fazem esse acionamento, né? As hastes acionam as luvas que... agora vamos falar daqui da alavanca de câmbio, certo? A alavanca de câmbio, como você pode ver, tem hastes, né, que acionam os shift forks, né, que são luvas, né? Essas luvas de engate, né, engatam engatam na engrenagem respectiva de cada marcha que está sendo acionada, né? Os primeiros sistemas manuais tinham severas dificuldades de mudar de marcha. Por quê? Porque existe uma pecinha aí que não está detalhada, porque ela é difícil detalhar nessa foto, essa peça, que é o sincronizador, né? Que é uma peça especial, é um tipo de acoplamento, um acoplamento por atrito, né? É interessante falar que é um acoplamento por atrito, né? Para o quê? Para ele regular a velocidade da engrenagem que está sendo acionada com o eixo de entrada, né? Então, as primeiras caixas de marcha não tinha sincronizador. A sincronização era feita no pedal, né? Era feita pelo motorista. Então, qual era o resultado disso? Até que o motorista pegasse o jeito, eram trancos e barrancos para acionar uma marcha, né? E aí veio o sincronizador e acabou com isso aí, né? A maioria dos automóveis de uso civil utiliza câmbios manuais, certo? Câmbio manual é muito versátil, manutenção barata, geralmente dura toda a vida útil do veículo ou mais, né? Algumas montadoras dizem até serem livres de manutenção, tamanha confiabilidade, mesmo alguns até nem aconselham trocar o óleo, pode deixar o óleo que está lá para rodar o resto da vida útil do veículo. Alguns mecânicos sugerem a troca. Aí varia, porque de uma certa forma, por mais que tenha o óleo, essas engrenagens vão ter um pequeno atrito. Então, se tem atrito, vai ter limalha de aço, vai contaminar esse óleo, né? No geral, essas caixas de marcha, quando muito usadas, fazem muito barulho, né? Mesmo com engrenagens helicoidais, que são engrenagens conhecidas por serem silenciosas, certo? Então, é um câmbio muito versátil, barato, robusto, né? Mas está começando a chegar no seu limite, principalmente quando se fala de motores de muita potência, e aí eu não estou só falando de carros esportivos, fala-se também de caminhões, de picapes, de carros de carga pesada, de veículos militares. Não tem como você estar utilizando câmbio manual para esse tipo de veículo. Então o câmbio manual ele começa a esbarrar num teto, né? E, bom, não sei ao certo, mas talvez com a chegada dos híbridos e dos elétricos o manual acabe de vez, né? Mas isso só o tempo vai dizer. E aí a gente vem para o câmbio automatizado. Deixa eu ver se essa figura ficou boa aqui. Tá aqui, ficou ok. Bom, o que você vê aí? Embora não pareça, isso é um câmbio compacto, né, de uma caixa de marcha de tipo compacta, que é aquela caixa de marcha que é instalada no motor, ou não é instalada no motor, ela é um conjunto, um trem de força próprio para ser instalada na dianteira do veículo, né? Aqui a gente tem uma configuração semelhante? Tem, certo? Porém, eu tenho uma caixa de marcha um pouco no estilo convencional, aquela caixa de marcha grande, né, que é basicamente longitudinal, né, e ocupa um pouquinho mais de espaço, se você ver, até porque aqui estamos falando de um veículo com tração traseira, né? Essa caixa de marcha aqui é de um veículo posso ter um veículo com tração traseira, mas na verdade ou é de um veículo com tração dianteira, somente dianteira, ou no veículo com tração nas 4 rodas por demanda, né? Aqui nós temos o que?
a caixa de marcha, e essa parte que está geralmente rachurada em amarelo são, tirando essa flange, né, e alguns parafusos, são alguns componentes eletrônicos. O que é isso? É que aqui, ao invés de eu ter um acionador hidráulico respectivo ao pedal de embreagem, eu tenho, na verdade, um pequeno robô que vai fazer esse trabalho de pedal de embreagem, né? Então, o câmbio automatizado ele preserva a caixa de marcha do sistema manual, contudo, toda a operação que seria realizada pelo motorista, acionar a embreagem, mudar de marcha, são realizadas pelo sistema eletrônico de atuadores. Esses atuadores são eletroválvulas, bombas hidráulicas, todas controladas por uma ECU própria, né? Essa ECU recebe informações de sensores de velocidade, pressão de óleo, da caixa, né? Rotação da árvore primária, posição da alavanca de câmbio. Assim, o veículo não deixa de ter alavanca de câmbio. Ele tem alavanca de câmbio com as posições tradicionais de um câmbio automático. D, S, P, R, N. E ele também geralmente tem, na maioria dos casos, uma posição seletora para acionamento manual, né? Então, com base nessas informações, a ECU comanda as eletroválvulas para fazer as trocas de marchas, o acionamento de embreagem e por aí vai, né? Como eu até pontuei antes, foi um câmbio interessante, né? Teve muitos problemas no começo e por não ter um desempenho pelo menos equivalente a um câmbio manual, tanto no âmbito de consumo do motor, consumo de combustível, que não era tão alto quanto o câmbio automático, mas também era mais alto do que o mesmo veículo com câmbio manual, então não se justificava o investimento, né? Além disso, os trancos que esse câmbio dava acabou minando a reputação dele, sem falar dos problemas, né? E são problemas, na maioria dos casos, caros de resolver, né? Mas a vantagem dele é que ele compartilhava muitas peças com o sistema manual, inclusive a caixa de marcha inteira. E aí a gente chega para a transmissão automática, a tradicional transmissão automática, né? Bom, e aqui a gente tem, que eu acho que é o melhor sistema de transmissão que o automóvel pode ter, né? As marchas são trocadas de formas autônomas e desempenham, né, de acordo com o desempenho, de acordo com a solicitação do motorista. Não tem embreagem, nesse caso eu tenho uma... chamam de embreagem hidráulica também, mas no geral conversor de torque, embreagem hidráulica e conversor de torque acabam sendo coisas semelhantes, mas não iguais, né? Na maioria dos casos utilizam conversores de torque, certo? Há uma diferença crucial entre o sistema automatizado e o automático, e como a gente já pode ver pelas fotos, vou até voltar aqui, automatizado, você vê, vai ter uma caixa manual compacta aqui, normal, câmbio automático, completamente diferente, certo? Muito diferente, certo? Então, as diferenças começam já na forma de transmissão de força, ou seja, do motor para a caixa. Eu tenho o intermédio de um conversor de torque, certo? Um componente no qual um óleo específico, né, em contato com uma bomba e uma turbina. Na verdade, as duas coisas são rotores, né? Eu tenho o rotor da turbina e eu tenho o rotor da bomba, que esse rotor da bomba ele tem um eixo ligado ao virabrequim do motor, né? E o eixo da turbina está conectado ao eixo de entrada da caixa de marchas, né? E aí, o que acontece? A bomba está sempre fazendo o óleo impelir contra as paredes da turbina. Em determinado ponto, esse óleo com muita energia começa a girar a turbina, né? E aí, nesse que começa a girar a turbina, começa a transmitir o quê? Torque, certo? A turbina está ligada à caixa de mudanças, o eixo primário vai girar, certo? E aí a gente vai ter as relações promovidas por cada kit planetário, né? Cada trem epiciclo, né, da caixa de marchas. Por isso,
perceba que eu tenho um motor girando e ele vai impelir óleo contra a turbina. Nem sempre o fluido vai ter força suficiente para fazer a turbina girar de uma forma que o veículo saia do lugar. Então, é preciso acelerar o motor. O nome disso é deslizamento, certo? Nem sempre bomba e turbina estão girando na mesma velocidade. Nem sempre não, nunca estão. No caso, estão em condição de velocidade constante em estradas. Né? Aí se consegue uma transmissão direta. Curiosamente, se consegue até números de consumo mais interessantes que em câmbios manuais. Mas é só nesse ponto, apesar de que o consumo hoje de um câmbio automático já está muito próximo. Já tem se aproximado dos números de câmbios manuais, já não está mais tão alto. Né? Hoje uma pessoa, um afegão médio já cogita comprar um carro automático. Né? Poxa, eu estou pensando em um Sandero automático, um Gol automático, só para você ver aí, Gol automático. Antigamente ninguém falava disso não. Né? Então, esse deslizamento é o que provoca essa sensação que a gente tem de que o veículo, você acelera e ele não sai do lugar. Você precisa vencer essa inércia da turbina, né? E é isso também que provoca essa diferença de consumo de combustível. Entretanto, né, tem que se pegar o macete de dirigibilidade do automático, né? Uma vez que você entende que tem esse deslizamento e você tem uma certa paciência e ímpeto no acelerador, sabendo que eu vou acelerar o suficiente para conseguir girar a turbina e sair do lugar e manter a velocidade que eu quero, você consegue reduzir o consumo de combustível desse carro. Ele vai ter o consumo de automático, mas ele não vai ter aquele consumo exagerado que muitas pessoas têm dirigindo automático, porque simplesmente não sabem como funciona. Né? Então é isso. E é por isso também que a gente sempre escuta o motor do automático girando um pouco mais alto da velocidade que ele está, por causa desse lance do deslizamento. Né? Qualquer outra coisa a mais do câmbio automático tem que ser um vídeo próprio sobre, porque ele é muito interessante. E eu estou tentando arrumar tempo para preparar isso. Né? Então vamos lá. Agora, finalmente, a transmissão automática ou automatizada. Não, transmissão automática por CVT, né, que é a transmissão das relações infinitas. Né? O câmbio CVT é um câmbio muito bom, um câmbio muito interessante. Um sistema muito criativo, né? A sua principal característica é a rotação contínua durante o deslocamento do veículo. Né? Ele também tem conversor de torque. Né? Também tem conversor de torque, então ele vai ter aquele deslizamento, só que um pouquinho menor, justamente por essa característica de como as relações no CVT, as relações de marcha, entre aspas, são obtidas. Né? O sistema ele é um pouco mais suave no funcionamento também em relação ao automático convencional. Né? Seu princípio se baseia nas infinitas relações obtidas através de polias variáveis, como a gente pode ver aí nas fotos. Né? Drive Pulley é a polia que está sendo acionada pelo motor, e a Driven Pulley é a polia que está sendo acionada pela cinta que conecta as duas polias. Você percebe que essas polias elas variam de diâmetro. Né? Ou seja, em uma polia, né, eu tenho um diâmetro pequeno, na outra estou com um diâmetro maior. Quando eu quero alterar a relação de marcha, basta alterar o diâmetro destas polias. E assim eu consigo uma ampla faixa de relações de marchas. Na realidade, os veículos CVTs eles simulam marchas, né? Eles não chegam com essa ideia de marchas infinitas, eles sempre simulam ali 6 marchas, né, para que o veículo opere dentro, que na verdade são 6 relações dessas polias programadas para que o veículo trabalhe dentro dessas relações. Né? Apesar disso, dessa variação de funcionamento, o CVT também
na maioria dos carros em que foi aplicado, ele nunca registrou números de consumo tão menores que os câmbios convencionais, até porque ele também usa conversor de torque, né? E isso acabou não possibilitando que ele seja tão menos consumidor de combustível em relação aos sistemas com conversor de torque, né? Mas no geral a diferença é o CVT ele, assim, tende a não estar associado a veículos de grandes potências, né? Curiosidade, contudo, é que a equipe Williams de Fórmula 1 cogitou utilizar esse sistema num dos carros, se eu não me engano, que foi o carro do ano de 93, ou seria o carro que seria usado em 94 pelo Ayrton Senna, ou o carro de 93 que o Prost dirigiu. Esse carro ia ter câmbio CVT. Eu não estou recordando se qual foi dos anos, mas esse carro ia ter câmbio CVT, mas aí foi vetado pelo regulamento e eu só tenho a lamentar por causa disso, porque ia ser muito legal. Ele já tinha a fantástica suspensão